Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados está analisando em regime de urgência uma proposta com regras novas para a criação de municípios. Entre elas, está a que prevê plebiscitos e estudos de viabilidade para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. A regulamentação da Constituição sobre esse desmembramento já foi tema de outros 2 projetos em anos recentes, mas eles acabaram vetados integralmente. E os vetos foram mantidos pelo Congresso. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o procurador parlamentar, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado. Obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui conversando com você, com os telespectadores da TV Câmara, e tratando de um assunto de grande importância, que muitas das vezes ele tem compreensões erradas, que é a criação de novos municípios. Sim, deputado, eu queria que o senhor até explicasse para a gente qual a diferença entre essas propostas que foram recentemente vetadas, né, e essa agora que já foi aprovada numa comissão especial. As propostas anteriores, que foram vetadas, elas tinham pequenas diferenças em relação a essa, que é a proposta que veio do Senado, já aprovada. Senado Federal, de autoria do senador Flecha Ribeiro, PSDB do Pará. Ela muda um pouco a questão da quantidade mínima de habitantes nas regiões, nas diversas regiões que nós temos no país. No Nordeste, só pode ser criado município quando a população de toda a área abrangida ali, que vai compor o novo município, tem que ter no mínimo 12 mil habitantes. Então já há uma mudança muito grande. E também outros critérios que estão sendo acrescentados para que a gente não erre na criação de novos municípios. Embora, mesmo com as regras anteriores, a anterior à emenda constitucional 15, que mudou o artigo 18 da Constituição Federal, mesmo assim ela não criou municípios que se tornaram viáveis. E o que nós vemos hoje é que, além da necessidade de se criar novos municípios, tem municípios que desejam se juntar, a haver uma fusão, principalmente no Rio Grande do Sul, que há uma necessidade muito grande e a vontade das populações, das cidades, de se juntarem. Então, isso não pode. Assim como você não pode criar novos municípios, novas cidades, você também não pode acabar com outra. Porque para você acabar com uma cidade, ela tem que essa cidade se integrar a outra cidade. Ou seja, aquela população daquele território tem que se integrar a outra. E a nossa Constituição Federal, lá no artigo 18, no parágrafo 4º, ele é bastante claro que para que haja a incorporação, a fusão, a criação de município, desmembramento, é necessário uma lei complementar federal que diga quando será realizado o plebiscito. Ou seja, a Constituição Federal já permite que haja já prevê criação. esse A própria plebiscito, Constituição Federal Constituição. já diz, inclusive muitas das regras que estão agora contidas nessa lei complementar, ela repete o que a própria Constituição diz, que tem que ter a viabilidade municipal, o estudo de viabilidade municipal. Algumas regras já estão ali mesmo contidas na própria Constituição Federal. A Constituição Federal é clara. Pode ser criado município? Pode. Pode ser fundido 2, 3, 4, 5 municípios? Pode. Então, isso é possível dentro da nossa própria Constituição. E não somos nós, deputados, que vamos impedir que a vontade da população ocorra. Porque cabe agora à Câmara dos Deputados, porque o Senado já fez a sua parte, legislar em cima da lei, do artigo 18, ou seja, fazer a lei complementar. Nós não estamos inovando, nós não estamos mudando a Constituição Federal, nós apenas estamos regulamentando um artigo da Constituição Federal, que é justamente o artigo 18. E esse plebiscito seria feito junto com as eleições, por exemplo, esse ano, nas próximas eleições? Lá a data do plebiscito, porque na verdade quem cria município, é bom que se deixe isso bastante claro, quem cria novos municípios, quem
possibilita a fusão de município, incorporação de município, é a população. Somente a população pode fazer isso. Por mais vontade que eu, legislador, ou o legislador estadual, que vai fazer a lei lá nos estados, queira constituir um novo município, fundir 2 ou 3 municípios, ele não pode. Porque tem que passar pelo plebiscito. E a data do plebiscito é o que nós estamos regulamentando. O que diz lá nessa lei complementar, que é a parte principal dela, que a outra é acessórias, mas a principal diz que no ano da eleição de prefeito não pode ter eleições. Então, as eleições podem ocorrer nos 3 anos seguintes, ou seja, nos anos que não houver eleição municipal. Agora, ela também não prevê passar para os estados a definição sobre esse desmembramento, né? Isso fica ainda a critério dessa legislação federal, não é isso? A criação, incorporação, fusão de todos os municípios é competência estadual, não é competência federal. Não foi na Constituição anterior, a de 88, nem na de 88. O que precisa ser feito é a lei complementar dizendo quando deve ser feito o plebiscito e critérios para a constituição de novos municípios, incorporação, fusão e desmembramento. Mas não é o governo federal que vai fazer uma lei criando cada município. A criação de município é lei estadual. A criação de estado é que é competência do Legislativo Federal. Nesse caso, não é nossa. Nós temos a obrigação apenas de fazer as regras e as diretrizes para que as assembleias estaduais venham a legislar sobre a criação, incorporação, fusão de municípios. Está na própria Constituição Federal. A própria Constituição Federal já diz isso. Agora, deputado, o argumento que foi apresentado para os vetos anteriores era de que haveria dificuldades financeiras para que esses municípios continuassem, né, fossem realmente criados e que não prejudicariam os demais. Esse ano a gente está vendo, a gente tem o teto de gastos e tudo. Como é que isso vai ser contornado? Já está previsto nessa PEC, nessa proposta, não é? Essa proposta prevê isso. O município que for criado novo, ele tem que assumir parte, se houver, das dívidas, compromissos do município que deu origem à criação daquele novo município. Na verdade, não se aumenta a despesa para o cidadão. De forma nenhuma não se aumenta. Nem com a criação de câmaras municipais, prefeituras, tu vai apenas mudar, tu vai apenas fazer uma mudança de destinação de recursos, do mesmo recurso. Ou você poderia estar investindo numa despesa de custeio para determinada área, você vai mudar essa despesa de custeio para outra área. Isso é até bom o senhor explicar bem, porque assim, a gente tem o FPM, né, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que vai continuar com os mesmos recursos. Exatamente, né? Não muda, não vai aumenta. Vai ser dividido por mais Vejamos bem, o municípios, que né? é que compõe o Fundo de Participação dos Municípios? Parte do Imposto de Renda e parte do IPI. Qual é a parte? 22,5%. Vai continuar os mesmos 22,5%. Ou seja, a União não vai gastar nada mais, os estados também não. Porque o ICMS que vai para aqui, a cota parte dos municípios do ICMS, é dividido de acordo com a população, o território e a renda que existe em função da arrecadação do local, ICMS, do local. Inclusive, em função disso, está bastante claro no PLP 137, que o município, para ser criado, o novo município, a renda das famílias, a renda per capita, ou o PIB per capita, tem que ser igual ou maior do que a média do estado. Portanto, aquela localidade que tiver um índice de pobreza grande, ele não pode ser constituído município. Isso é entendeu? Bom ser bem explicado, então, essa história de que dizem que vai criar despesa para a União, vai criar despesa para os estados, não é verdade. Vai criar despesa para os municípios antigos, não é verdade. Porque o município antigo, que deu origem, que é chamado município-mãe, que deu origem ao novo município, ele vai passar todas as obrigações que ele tinha com aquela área para o novo município. Ou seja, a educação. Ele não vai mais ter compromisso de gastar na educação daquela localidade. Na saúde, ele não vai mais ter a obrigação de gastar lá na saúde. Manutenção das estradas, ele não vai mais precisar fazer aquele gasto. Quem vai, na verdade, fazer aquilo é o novo município constituído. E é muito melhor, porque você descentraliza, leva
a decisão do uso dos recursos do tributo, porque quem mora naquele distrito, quem mora naquele povoado também paga imposto. Só que ele não tem o retorno. o retorno, porque ele só adequado. tem muitos dos distritos grandes que nós temos aí, que pode ser construído no município, o que ele tem é só o resto. Aquilo que o município tem que gastar na sede do município, naquela área principal, e não precisa mais gastar, por exemplo, chega um dinheiro para construção de sistema de abastecimento de água. A sede já está cheia, não precisa mais, aí o resto é o que sobra, vai para aquele distrito. É isso, esse que é o problema, por isso que a população desses distritos clamam tanto, com justa razão, pela criação dos novos municípios. Deputado, uma última pergunta. E como é que está a tramitação aqui, a votação em plenário? Que só falta ser votado em plenário. O que o senhor conta para a gente? Exatamente. Já foi aprovado no Senado, foi aprovado na comissão especial, que eu fiz parte dessa comissão, fui membro titular, e ela agora precisa ser pautada. Já foi aprovado o regime de urgência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, juntamente com alguns líderes, combinaram de colocar em votação na pauta do plenário no dia 4 do mês de junho. Agora, com essas novidades que ocorreram durante esse período, espero que realmente seja pautado, porque veio aí, não estava sendo esperado, essa greve dos caminhoneiros. Tá certo, deputado. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar mostrando à população do Brasil que criar município é solução. Eu conversei sobre a criação de municípios com o procurador parlamentar, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Assista esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.